Era início de uma tarde de sábado, quando uma mulher de uniforme simples, tênis gasto e mãos calejadas empurrou a porta de vidro de uma concessionária de carros de luxo. O nome brilhava em letras douradas acima da fachada: Prime Motors. Lá dentro, o ar era gelado, o chão de mármore refletia as luzes dos lustres e o cheiro de perfume caro se misturava ao som suave do ar-condicionado. Os carros reluziam sob a iluminação. Um Jaguar branco, uma BMW azul, uma Mercedes prateada. Cada um valia mais do que uma casa inteira em qualquer bairro popular. A mulher, chamada Luciana, caminhou com calma, observando cada detalhe. O pano de limpeza ainda pendurado discretamente na alça da bolsa. 3 vendedores de terno olharam para ela e trocaram risadinhas. Do fundo da loja surgiu Eduardo Vasconcelos, o dono da Prime Motors. Terno sob medida, sapatos italianos e um relógio que brilhava mais que os faróis dos carros. Ele parou a poucos passos de Luciana e a examinou dos pés à cabeça. A voz dele saiu com ironia e impaciência. "Posso ajudar, senhora?" Luciana sorriu com gentileza e respondeu: "Boa tarde, vim ver os carros." Eduardo soltou uma risada curta e olhou para os vendedores. "Ver os carros?" repetiu em tom debochado. "Acho que a senhora se enganou. A lavanderia deve ser 2 ruas abaixo." Os vendedores riram ainda mais. Luciana manteve o tom calmo, o olhar firme. "Não me enganei, não. Vim aqui mesmo." Eduardo cruzou os braços, fingindo paciência. "Olha, vou ser sincero. Aqui a gente trabalha com carros importados, carros caros. O mais barato custa mais de R$ 200.000. Luciana assentiu, sem perder a serenidade. "Eu sei." O dono soltou um suspiro impaciente. "Então tá, veio tirar foto, é isso? Fazer aquelas postagens de luxo para a internet?" "Não, senhor. Vim comprar." Eduardo gargalhou. "Comprar? A senhora?" Os vendedores se aproximaram, curiosos. "E vai pagar como? Em balde d'água e rodo?" Luciana respirou fundo, sem raiva, mas com dignidade. "Com o mesmo dinheiro que todo mundo usa. Trabalhado, honesto." Eduardo riu alto, exibindo o relógio dourado no pulso. "Tá bom, a senhora quer brincar de cliente? Então olhe à vontade. Só cuidado para não encostar. As mãos parecem de quem esfregou o chão o dia inteiro." Luciana observou os carros, caminhando com calma. Os saltos apressados dos executivos ecoavam ao redor, enquanto ela, com passos lentos, parecia pertencer a outro ritmo. "Esse vermelho é bonito", comentou ao olhar uma BMW esportiva. Eduardo se aproximou, rindo. "Bonito mesmo. Custa 350 mil. Isso é mais do que uma vida de faxina, né?" Os vendedores riram de novo. Luciana apenas disse: "Bonito o preço também. Quer dar uma olhada dentro?" Eduardo zombou, abrindo a porta do carro de propósito. "Mas cuidado para não sujar o banco." Luciana olhou o interior e sorriu. "Bonito, parece confortável." Eduardo pegou um pano e passou no local onde ela havia tocado. Confortável e limpo, não como certas mãos. Luciana desviou o olhar, mas não perdeu o controle. "Senhor, posso ver os outros?" "Claro," ele respondeu com sarcasmo. "Pode ver todos, para sonhar bastante." Luciana caminhou até uma Mercedes prateada, depois uma Land Rover branca. "Quantas dessas vocês têm?" perguntou com simplicidade. 3 unidades, respondeu o dono. "Quer levar todas?" "Talvez." Eduardo riu alto, batendo palmas. "Essa é boa. Quer levar todas? Sabe quanto custa isso? Mais de 3 milhões de reais. A senhora não ganha isso nem em 100 vidas." Luciana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois tirou o celular do bolso do avental. "Me passa a chave Pix da loja." O riso de Eduardo ecoou pelo salão como um trovão. "A chave Pix, senhora. Isso aqui não é supermercado. Aqui não se paga carro com trocado." "Me passa a chave", repetiu Luciana. "Tá bem." Ele riu e ditou o CNPJ, zombando. "Pronto, agora quero ver o show." Luciana começou a digitar calmamente. Os dedos dela, marcados pelo sabão e pela vida dura, se moviam com precisão. "Vai transferir quanto? R$ 10. "Vou transferir o valor total." Eduardo gargalhou mais uma vez. 3 milhões de reais, é isso? Vai me mandar com vassoura de brinde? Luciana confirmou os dados na tela. Respirou fundo e apertou confirmar. O som do celular da concessionária quebrou o riso. Um bip, depois outro. O vendedor mais velho olhou a tela. Ficou pálido. "Senhor, entrou um Pix aqui." Eduardo riu impaciente. "Deve ser entrada de outro cliente." O vendedor levantou os olhos, trêmulo. "Não, senhor,
R$3.200.000. Nome do remetente, Luciana Barbosa. O silêncio caiu como um trovão abafado. Eduardo pegou o celular da mesa, os olhos arregalados. Estava lá, a confirmação, o valor. A risada morreu na garganta. Luciana guardou o celular serena. Agora posso ver os carros com calma? Perguntou. Eduardo engoliu seco, sem saber o que responder. Como a senhora tem esse dinheiro? Luciana ergueu o olhar firme. Trabalho há mais de 40 anos limpando casas, empresas, hospitais. Juntei cada centavo e também administro uma cooperativa de limpeza com mais de 100 mulheres. Somos simples, mas honestas. E o dinheiro é fruto do nosso esforço. Eduardo tremia. Eu não sabia. Claro que não, respondeu Luciana. Você não perguntou. Só olhou para meu uniforme e decidiu que eu não valia nada. Os vendedores estavam paralisados. Luciana continuou. Mas sabe o que é pior? Eu entrei aqui para comprar um carro para o meu filho. Só um. Mas depois de ouvir tudo isso, decidi comprar os 10. Eduardo estava sem voz. Luciana deu um passo à frente. Agora quero a documentação e as chaves. Uma por uma. E quero que o senhor me entregue com o mesmo sorriso que usou para me humilhar. Ele assentiu, trêmulo, e chamou os funcionários. Enquanto preparavam os papéis, Luciana olhou em volta e disse calmamente: respeito não se mede por roupa, nem por sapato limpo. Se mede por caráter. E isso, senhor Eduardo, o senhor não tem. Eduardo baixou a cabeça, envergonhado. Luciana completou: vou postar essa história para todo mundo saber o tipo de loja que vocês são. Não para me vingar, mas para lembrar que a humildade ainda existe. Eduardo tentou falar, mas ela levantou a mão. Guarde suas desculpas. Elas vêm tarde demais. Luciana pegou as chaves, uma a uma, e se virou para sair. Os carros são meus agora. Ela atravessou a porta de vidro com passos firmes, deixando o silêncio e a vergonha atrás de si. Lá fora, o sol batia forte sobre o asfalto. Ela sorriu, respirou fundo e murmurou: meu pai sempre dizia, quem limpa o chão dos outros aprende a reconhecer o que realmente brilha. Luciana entrou no ônibus rumo ao pequeno bairro onde morava. As pessoas olhavam discretamente para o uniforme azul claro e o crachá da empresa de limpeza. Ninguém imaginava que aquela mulher acabara de comprar 10 carros de luxo à vista. Ela olhou pela janela e sorriu discretamente. Não pelo dinheiro, mas pela sensação de justiça. Naquela noite, Eduardo ficou sozinho no escritório da concessionária. Os vendedores já tinham ido embora e o showroom silencioso refletia nas paredes o peso da vergonha. A tela do celular ainda mostrava o comprovante da transferência. R$3.200.000. Ele tentou ensaiar uma desculpa, mas não havia palavras que pudessem apagar o que tinha feito. O som do telefone quebrou o silêncio. Era o diretor regional, o homem responsável por supervisionar todas as lojas da marca no estado. Eduardo, acabei de receber uma ligação de uma cliente chamada Luciana Barbosa. Ela relatou algo extremamente grave. Quero que me explique o que aconteceu. A voz do gerente era fria e firme. Eduardo engoliu em seco, tentando se justificar. Foi um mal-entendido, senhor. Eu não sabia quem ela era. Exatamente, interrompeu o diretor. Você não sabia e ainda assim achou que podia humilhar. Isso é o que torna tudo ainda pior. Por favor, me dê uma segunda chance, implorou Eduardo. Não existe segunda chance para falta de caráter. Amanhã de manhã estarei aí. Prepare os documentos. Sua concessão será encerrada. A ligação terminou, deixando Eduardo sozinho com o eco da própria ruína. Ele sentou-se à mesa, cobriu o rosto com as mãos e chorou pela primeira vez em muitos anos. Na manhã seguinte, Luciana acordou às 5. O sol ainda nascia quando ela preparou café, vestiu o mesmo uniforme e foi até o quintal regar as plantas. A vida simples seguia igual. Seu filho Pedro, um rapaz de 25 anos, apareceu sonolento na varanda. Mãe, eu vi o que aconteceu na internet. Tá em todos os lugares. O vídeo da câmera da loja vazou. Tá todo mundo falando. Luciana sorriu sem levantar os olhos do regador. Não ligo para isso, meu filho. O que importa é que as pessoas aprendam. Pedro se aproximou, emocionado. Mãe, você virou exemplo. Tem gente escrevendo que aprendeu a nunca mais julgar os outros. Ela olhou para o filho e disse com calma: se serviu para mudar alguém, então valeu a pena. Enquanto isso, na sede da Prime Motors, o diretor regional chegou pontualmente às 9 horas. Entrou sem dizer uma palavra e mandou todos os funcionários reunirem-se no saguão. Eduardo
Eduardo estava lá, pálido, sem conseguir encarar ninguém. O gerente falou em voz alta, firme. Esta empresa representa uma marca que preza pelo respeito e pela dignidade de cada pessoa. Ontem, um cliente foi humilhado aqui. Uma mulher simples, trabalhadora, que pagou à vista a maior compra da história desta loja. Isso é inaceitável. Ele olhou diretamente para Eduardo. A partir de hoje, você está afastado e que isso sirva de lição para todos. Arrogância é o atalho mais rápido para a falência moral. O salão ficou em silêncio absoluto. Eduardo tentou falar, mas o diretor já havia virado as costas. A humilhação agora era dele. 3 meses depois, a Prime Motors foi reaberta sob nova direção. O novo gerente era Henrique, um dos vendedores que havia tentado intervir naquele dia e alertar o antigo dono. Na parede principal do showroom, ele mandou colocar uma placa dourada. Respeito não tem uniforme, dignidade não tem preço. Um dia, Luciana voltou à loja, dessa vez com um vestido simples e um sorriso calmo. Henrique a recebeu com sinceridade. Senhora Luciana, é uma honra imensa ter a senhora de volta. Vim agradecer, disse ela, não pelos carros, mas pela mudança. Henrique sorriu. A senhora mudou mais que essa loja. Mudou a cabeça de muita gente. Luciana assentiu, emocionada. Se uma pessoa aprendeu a olhar diferente para quem limpa, para quem serve, já valeu a pena. Naquela noite, de volta à sua casa, Luciana tomou café com Pedro e a filha mais nova, Isabela, de 9 anos. Mãe, por que aquele homem te tratou mal? Perguntou a menina. Luciana respirou fundo e respondeu com ternura. Porque tem gente que confunde roupa simples com falta de valor, mas a gente vale pelo que tem no coração, não pelo que veste. E por que você não ficou com raiva dele? Porque raiva não ensina nada, filha. O que ensina é o exemplo. Pedro olhou para a mãe com orgulho. Mãe, o que a senhora vai fazer com os carros? 3 são para os meus filhos. Os outros 7 vou doar para uma instituição que ajuda mulheres desempregadas a conseguirem licença de motorista. Assim elas vão poder trabalhar com dignidade, sem depender de ninguém. Luciana levantou-se, olhou pela janela e viu o entardecer colorindo o céu. Sabe, meus filhos, a vida sempre devolve o que a gente entrega. Se você planta respeito, colhe paz. Se planta arrogância, colhe solidão. E sorriu, porque sabia que, no fim, quem carrega a humildade no peito nunca anda sozinha. Algumas semanas depois, a história de Luciana já tinha cruzado fronteiras. Sites de notícias, programas de televisão e influenciadores começaram a compartilhar o caso da faxineira que havia comprado 10 carros de luxo à vista depois de ser humilhada. Mas, enquanto o mundo comentava, Luciana seguia com a rotina de sempre. Todos os dias, ela acordava antes do sol nascer, preparava o café, colocava o uniforme e ia trabalhar com a mesma humildade de antes. Para ela, o verdadeiro luxo era poder deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Certa manhã, recebeu uma ligação inesperada. Era uma repórter de um grande canal de TV. Senhora Luciana, gostaríamos de gravar uma entrevista ao vivo. Sua história está inspirando milhares de pessoas. O país inteiro quer conhecer a senhora. Luciana sorriu, enxugando as mãos no avental. Minha filha, agradeço o convite, mas não preciso aparecer na televisão. O que eu tinha para ensinar, o mundo já aprendeu com a lição. A repórter insistiu, mas seria lindo ouvir sua voz. Às vezes, o silêncio ensina mais do que as palavras, respondeu Luciana, antes de desligar. Do outro lado da cidade, Eduardo vivia uma realidade completamente diferente. Depois de perder a concessionária, vendeu o apartamento luxuoso e o carro importado. Agora, morava de aluguel e trabalhava como vendedor em uma pequena loja de carros usados. As comissões eram baixas e ele precisava se desdobrar para pagar as contas. Mas o peso maior não era financeiro, era moral. Carregava a vergonha de ter perdido tudo por causa do próprio orgulho. Certa noite, seu filho, um garoto de 12 anos, perguntou: Pai, por que a gente teve que sair da casa grande? Eduardo hesitou, mas dessa vez decidiu não mentir. Porque eu cometi um erro muito feio, filho. Julguei uma pessoa pelo que ela vestia e paguei caro por isso. O menino ficou pensativo e perguntou: E o senhor aprendeu? Eduardo respirou fundo. Aprendi que o respeito é o bem mais valioso que existe e que quando a gente humilha alguém, é a nós mesmos que estamos diminuindo. O menino o abraçou e pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentiu o peso da culpa dar lugar a algo novo, arrependimento verdadeiro.
dinheiro. Enquanto isso, Luciana usava parte do dinheiro para criar um projeto social. Ela alugou um pequeno galpão e transformou em uma escola de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade. Lá, ensinavam limpeza profissional, jardinagem, culinária e até noções de empreendedorismo. Chamou o projeto de Mãos que Transformam, em homenagem a todas as mulheres que, como ela, construíram o sustento com trabalho invisível e pouco valorizado. O galpão logo ficou cheio. Mulheres de todas as idades começaram a frequentar as aulas, aprendendo, sorrindo, recuperando a autoestima. Luciana caminhava entre elas com o mesmo uniforme azul, porque dizia que aquele tecido contava uma história que ela nunca queria esquecer. Certo dia, recebeu uma visita inesperada. Um homem entrou tímido, com roupas simples, segurando um envelope. Era Eduardo. Ele parecia envelhecido, mas com um olhar diferente, não de arrogância, e sim de arrependimento. Senhora Luciana, eu precisava vir pessoalmente. Eu não espero perdão, só quero agradecer por ter me mostrado quem eu era. Luciana o observou em silêncio por alguns segundos. Depois, disse com voz serena: todos erram, senhor Eduardo. O importante é o que a gente faz depois do erro. Ele estendeu o envelope. É uma doação para o seu projeto. Sei que não apaga o que fiz, mas quero contribuir. Luciana não pegou o envelope de imediato. Não quero seu dinheiro. Quero que o senhor venha aqui amanhã cedo, de uniforme, e trabalhe conosco. Um dia de faxina. Vai entender o que é dignidade. Eduardo assentiu, emocionado. Estarei aqui. No dia seguinte, ele apareceu, vestido com o mesmo uniforme azul das alunas. Lavou janelas, varreu o chão e, ao final do dia, ajudou a servir café para todas as mulheres. Elas o receberam com respeito, o mesmo respeito que ele um dia negou a alguém. Quando terminou o expediente, Eduardo tirou o boné e olhou para Luciana com os olhos marejados. Hoje entendi o que é valor de verdade. Luciana sorriu. Agora sim, o senhor está limpo, não por fora, mas por dentro. Meses depois, o projeto Mãos que Transformam se expandiu. Empresas começaram a contratar as mulheres formadas ali, e a história de Luciana virou símbolo de transformação. Em uma cerimônia pública, ela foi homenageada como cidadã honorária por contribuir para a inclusão e o respeito social. Mas quando subiu ao palco, disse apenas: não sou heroína, sou só uma mulher que um dia foi humilhada e decidiu transformar dor em mudança. Que essa história lembre o mundo de que ninguém é pequeno demais para merecer respeito. E ao descer do palco, olhou para o público e completou: se você acredita que o caráter vale mais do que qualquer aparência, curta esse vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Respeito acima de tudo. Vamos espalhar essa mensagem até que ninguém mais seja julgado pela roupa que veste, mas pelo coração que carrega. Depois do discurso de Luciana, o auditório inteiro se levantou em aplausos. Algumas pessoas choravam, outras apenas sorriam, emocionadas com a força simples daquela mulher. Entre o público, Eduardo observava em silêncio. Não queria reconhecimento, nem aplausos. Estava ali apenas para ver, com os próprios olhos, o que uma pessoa que ele um dia tentou humilhar havia construído com compaixão e fé. Quando o evento terminou, Luciana desceu do palco e se aproximou dele. Veio mesmo? Perguntou com um sorriso tranquilo. Não podia faltar, respondeu Eduardo. A senhora mudou minha vida. Luciana colocou a mão no ombro dele e disse: quem muda a própria vida é quem decide encarar o espelho e não fugir do que vê. Eu só acendi a luz. Eduardo assentiu, com lágrimas nos olhos. Quero continuar ajudando o projeto, mas não com dinheiro. Quero trabalhar aqui, servir café, limpar, o que for preciso. Quero fazer parte disso. Luciana sorriu com ternura. Então, bem-vindo, senhor Eduardo. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Aqui todo mundo serve. Nos meses seguintes, Eduardo se tornou voluntário fixo do Mãos que Transformam. Ensinava noções básicas de atendimento e vendas às mulheres do curso. Era um homem completamente diferente, simples, grato, presente. Muitos nem acreditavam que aquele era o mesmo que um dia humilhou uma faxineira por usar uniforme. O projeto cresceu tanto que ganhou apoio de empresas e prefeituras. Luciana passou a viajar para palestrar sobre dignidade e superação. Em cada cidade, repetia a mesma frase: eu não venci porque fiquei rica, venci porque nunca deixei o orgulho vencer o meu coração. Em uma tarde de domingo, ela estava sentada na varanda de casa
tomando café quando Pedro chegou com o celular na mão. Mãe, olha isso. O seu discurso está com mais de 5 milhões de visualizações. Está inspirando o mundo inteiro. Luciana sorriu e olhou para o céu. Não é o número de pessoas que importa, filho. É se uma só delas mudar o jeito de tratar o próximo. Aí já valeu a pena. No mesmo dia, uma jovem chamada Camila, de 19 anos, bateu à porta do projeto. Estava com uma mochila nas costas, roupa simples e o olhar cheio de medo. Senhora Luciana, a senhora ainda ajuda mulheres que não têm nada? Luciana se levantou e segurou as mãos da garota. Ajudo quem tem vontade de recomeçar. E isso, minha filha, você já tem. Camila começou a frequentar o curso, aprendeu, trabalhou e 2 anos depois conseguiu abrir a própria empresa de limpeza com outras alunas do projeto. Luciana sempre dizia com orgulho: não quero seguidoras, quero multiplicadoras. Certa manhã, enquanto ela organizava papéis no escritório, Eduardo entrou com um envelope nas mãos. Tem pessoas importantes querendo conhecer o projeto, disse ele. Luciana abriu o envelope e viu o convite, uma conferência internacional sobre empreendedorismo social. Ela riu, balançando a cabeça. Eu? Falar fora do país? Eu nem sei falar inglês direito. Mas sabe falar a língua que todo mundo entende, Luciana, respondeu Eduardo. A língua do coração. Meses depois, Luciana embarcou no primeiro avião da vida. O evento seria em Lisboa. Na plateia, centenas de pessoas de vários países. Quando chegou a vez dela, subiu ao palco de vestido azul, o mesmo tom do uniforme que usava quando foi humilhada. Pegou o microfone e disse: um dia me olharam e acharam que eu não valia nada. Hoje, olho para mim e vejo o quanto valho por ter escolhido não revidar com ódio. O respeito é a maior riqueza que existe, e quanto mais a gente divide, mais ele cresce. O público ficou de pé, aplaudindo por minutos. Luciana olhou para o céu e murmurou baixinho: obrigada, Deus, por me ensinar que o chão que limpei foi o mesmo que me fez subir. Na volta ao Brasil, foi recebida por dezenas de mulheres com flores nas mãos e lágrimas nos olhos. Camila, sua ex-aluna, a abraçou e disse: a senhora não mudou só a minha vida, mudou o jeito de o mundo olhar pra gente. Luciana sorriu e respondeu com doçura: o mundo só muda quando a gente escolhe não se tornar igual a quem nos feriu. E olhando para todas aquelas mulheres, completou: se essa história te tocou, não guarda pra você. Curte o vídeo, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários: humildade e respeito. É assim que o mundo melhora. Cada curtida é uma semente de bondade que pode florescer no coração de alguém. Porque no fim, o que a gente deixa não são os carros, nem o dinheiro. São as marcas de amor que espalhamos pelo caminho. Os meses seguintes foram um verdadeiro divisor de águas na vida de Luciana. O projeto Mãos que Transformam ganhou destaque nacional e passou a receber apoio de universidades, empresários e até órgãos do governo. O nome dela se tornou sinônimo de dignidade, e a antiga faxineira que um dia foi ridicularizada, agora era vista como uma das maiores vozes pela valorização do trabalho humano no país. Mas nada na essência de Luciana mudou. Continuava morando na mesma casa simples, tomando café no mesmo copo de vidro e caminhando até o projeto com o mesmo uniforme azul. Eu sou a mesma mulher de antes, dizia sorrindo. A única diferença é que agora o mundo aprendeu a olhar diferente. Certo dia, recebeu uma carta sem remetente. Dentro do envelope havia apenas uma folha dobrada com uma mensagem escrita à mão: Senhora Luciana, ainda carrego vergonha do que fiz, mas é essa vergonha que me faz acordar todos os dias tentando ser alguém melhor. Obrigado por não me devolver o ódio que eu te dei. Com respeito, Eduardo. Luciana leu e ficou em silêncio por um tempo. Depois, guardou a carta dentro de uma pasta junto com os primeiros documentos do projeto. A vergonha é o primeiro passo da mudança, murmurou emocionada. Alguns anos se passaram. O Galpão Simples virou um grande centro de capacitação, com salas equipadas e cursos gratuitos. Centenas de mulheres passaram por ali e saíram transformadas. Algumas se tornaram empresárias, outras professoras, e muitas voltaram como voluntárias para ensinar as novas turmas. Luciana sempre fazia questão de estar presente em cada formatura. Dizia que aquele era o pagamento mais valioso que ela podia receber: ver pessoas simples conquistando o próprio futuro. Em uma dessas cerimônias, Camila
Camila, agora dona de uma empresa de limpeza reconhecida, fez um discurso que deixou todos em lágrimas. Um dia, cheguei aqui com medo, achando que minha vida tinha acabado. Mas essa mulher me ensinou que humildade não é fraqueza, é força silenciosa. E que respeito, quando plantado, sempre floresce. Senhora Luciana, a senhora não limpou só pisos, limpou o preconceito da alma de muita gente. O público aplaudiu de pé. Luciana chorava discretamente, com as mãos unidas, olhando para o alto. Tudo o que eu fiz foi não desistir das pessoas, respondeu. Porque no fundo, ninguém nasce ruim, só precisa lembrar o que é ser humano. Naquele mesmo dia, ao encerrar o evento, ela foi até o pátio e olhou o pôr do sol por trás do prédio do projeto. O céu estava pintado de tons de laranja e dourado. Luciana respirou fundo e disse baixinho: se um dia alguém duvidar de você, continue fazendo o bem em silêncio, porque o tempo tem o dom de revelar quem realmente brilha. Caminhou devagar até o portão, enquanto as últimas luzes do dia desapareciam. Do outro lado da rua, um grupo de jovens tirava fotos em frente à placa dourada da entrada. Mãos que transformam, um lugar onde a dignidade é a primeira lição. Luciana observou, sorriu e seguiu seu caminho. Sabia que sua missão estava apenas começando e deixou no ar a mensagem que repetia a todos que cruzavam o seu caminho. Não existe trabalho pequeno, existe coração grande. E quem trabalha com amor, limpa o mundo um pouco a cada dia. Se essa história te emocionou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e escreva aqui nos comentários. Respeito é o maior luxo que existe. Assim, mais pessoas vão lembrar que a verdadeira riqueza não está no bolso. Está na forma como a gente trata os outros. Na manhã seguinte, o sol nascia lento sobre o bairro simples onde Luciana morava. As ruas ainda estavam silenciosas e o cheiro de pão fresco saía da padaria da esquina. Ela caminhava com um uniforme azul, o mesmo de todos os dias, e o sorriso leve de quem carrega paz dentro do peito. Quando passou em frente a uma banca de jornal, algo chamou sua atenção. Na capa de uma revista conhecida, havia uma manchete em letras grandes: de faxineira humilhada a símbolo de humanidade, a história de Luciana que comoveu o país. Luciana pegou a revista, olhou a própria foto impressa e riu baixinho. Pagou ao jornaleiro e disse: nunca imaginei que um dia eu estaria aí, viu? O homem sorriu. Dona Luciana, a senhora virou inspiração para todo mundo. Ela respondeu simples: se inspirar é bom, mas o importante é agir. De nada adianta admirar o bem e não praticar. Ao chegar no centro de capacitação, foi recebida com aplausos pelas alunas. Elas haviam visto a reportagem e prepararam uma surpresa: um mural com frases inspiradoras que aprenderam com ela. No centro, em letras grandes, estava escrito: limpar o chão é um detalhe. O importante é não sujar o coração. Luciana ficou parada diante do mural, emocionada. Vocês entenderam tudo, disse com a voz embargada. Camila, ao lado, respondeu: a senhora nos ensinou o que é ser grande sem precisar pisar em ninguém. Mais tarde, no intervalo das aulas, uma das alunas novas se aproximou. Era uma mulher jovem, com marcas de cansaço e olhos que escondiam histórias difíceis. Senhora Luciana, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu bem. Como a senhora conseguiu perdoar aquele homem que te humilhou? Luciana ficou em silêncio por um instante, olhando pela janela. Eu não perdoei para fazer bem a ele, minha filha. Eu perdoei para libertar a mim mesma. Raiva pesa mais que balde cheio, e eu já carreguei peso demais na vida. A aluna sorriu, com lágrimas nos olhos. Obrigada. Acho que precisava ouvir isso. Nos anos seguintes, o projeto se espalhou por outras cidades. Luciana já era convidada para falar em escolas, empresas e universidades. Mas sempre que perguntavam como ela queria ser apresentada, respondia da mesma forma: diga só que é a história de uma faxineira, porque foi limpando o chão que aprendi a ver o mundo de cabeça erguida. Certa noite, Luciana estava em casa, sentada na varanda, olhando o céu estrelado. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhora Luciana, aqui é o diretor de uma empresa internacional. Queremos implementar o modelo do seu projeto em outros países. A senhora aceita liderar? Ela riu com doçura. Meu filho, eu já tenho o que preciso. O resto Deus manda para quem tem que mandar. Se quiser fazer o bem, faça, mas faça de verdade, sem querer fama, sem querer retorno. Do outro lado da linha, silêncio. E depois apenas uma resposta: a senhora
é diferente de tudo que eu já vi. Luciana desligou o telefone, olhou para o céu e murmurou: não sou diferente. Só decidi continuar boa num mundo que tenta fazer a gente desistir. Na manhã seguinte, quando chegou ao projeto, viu um novo grupo de mulheres na porta, esperando para se inscrever. Entre elas, uma menina magrinha com o olhar perdido. Luciana se aproximou e perguntou: tá procurando recomeço? A menina assentiu. Então você tá no lugar certo. Aqui a gente não limpa só chão, a gente limpa o peso da alma. O tempo passou e Luciana envelheceu, mas seu nome virou referência de dignidade. Anos depois, uma estátua foi inaugurada na praça principal da cidade. Era simples, feita de bronze, mostrando uma mulher segurando um balde e um pano, os mesmos instrumentos que um dia foram motivo de vergonha para muitos, e agora eram símbolos de força e respeito. Na placa, uma frase gravada em letras firmes: Luciana, a mulher que ensinou ao mundo que respeito é o maior luxo. E toda vez que alguém parava diante daquela estátua, lembrava que grandeza não vem do cargo, nem do dinheiro, nem das roupas, vem do coração que continua limpo, mesmo quando o mundo tenta sujar. Com o passar dos anos, o nome de Luciana atravessou fronteiras. Seu projeto se tornou modelo de inclusão e respeito em vários países da América Latina. Jornais estrangeiros contavam a história daquela mulher que começou limpando escritórios e terminou limpando consciências. Mas para ela, nada disso mudava o essencial. Toda manhã ainda tomava o mesmo café preto na caneca de esmalte e agradecia. Mais um dia para servir. Certo dia, uma equipe de documentaristas chegou ao centro de capacitação. Queriam gravar um filme sobre a trajetória de Luciana. Ela relutou no começo. Minha história é igual a de muita gente. A diferença é que a minha foi contada, mas acabou aceitando, com uma condição: que o documentário mostrasse as mulheres do projeto, não apenas ela. Eu não cheguei aqui sozinha. Nenhum ser humano chega. Durante as filmagens, os repórteres conheceram histórias de superação inacreditáveis. Mulheres que saíram das ruas, mães que reconstruíram a vida, jovens que encontraram dignidade através do trabalho. Luciana assistia emocionada, lembrando de cada rosto, de cada jornada. Quando o filme foi lançado, viralizou em poucos dias. Milhares de comentários diziam o mesmo: essa mulher devolveu fé na humanidade. Um mês depois, Luciana foi convidada para receber uma homenagem especial no Congresso Nacional. O auditório estava lotado: ministros, empresários, artistas e trabalhadores comuns. Quando seu nome foi anunciado, ela subiu devagar os degraus do palco, usando o mesmo uniforme azul de sempre. O público se levantou em aplausos. Ela esperou o silêncio e começou a falar: eu não estou aqui para ser exaltada, mas para lembrar de onde vim. Um dia me disseram que eu não servia para estar em certos lugares. Hoje, me vejo falando em um dos lugares mais importantes do país. Isso mostra que o problema nunca foi o nosso valor. Foi a forma como o mundo mede ele. Eu não venci porque fiquei famosa. Venci porque não deixei o mal me transformar em igual. E se um dia eu deixar de existir, que fiquem as atitudes, não o nome. O público ficou em silêncio por um instante. Depois aplaudiu de pé por longos minutos. Na plateia, Camila chorava. Ela havia assumido a direção do projeto Mãos que Transformam e sabia que em breve Luciana iria se aposentar. Após a cerimônia, as duas se abraçaram nos bastidores. Mãe, o país inteiro te admira. Luciana sorriu. Que o país inteiro aprenda então a respeitar quem acorda cedo e trabalha de verdade. Essa será a minha maior homenagem. Alguns meses depois, Luciana decidiu se afastar da rotina intensa. Passou a morar em um sítio pequeno, cercado por árvores e silêncio. Continuava visitando o projeto uma vez por mês, apenas para ver as alunas formadas. Na varanda, gostava de sentar com uma xícara de café e olhar o entardecer. Dizia que o barulho das cigarras lembrava o som do pano esfregando o chão, o som da humildade. Certa tarde recebeu uma visita inesperada. Eduardo, o homem que um dia a humilhou, apareceu no portão com um buquê de flores simples. Ele estava envelhecido, com o olhar sereno e cansado. Soube que a senhora mora aqui agora. Vim agradecer de novo. Luciana o recebeu com um sorriso. Entre, seu Eduardo. A casa é simples, mas o coração é grande. Sentaram-se na varanda e por alguns minutos ficaram em silêncio. Eu ainda carrego culpa, sabe? Disse ele. Mas cada vez que ajudo alguém, penso na senhora
senhora. Luciana colocou a mão sobre a dele. Então a lição foi aprendida. A culpa só serve quando vira reparo. O resto é peso desnecessário. Os dois ficaram olhando o pôr do sol em paz. Duas vidas diferentes, ligadas por um erro que virou aprendizado. Alguns anos depois, quando Luciana já tinha passado dos 80, o país inteiro se mobilizou em homenagem a ela. O Dia Nacional da Dignidade no Trabalho foi criado em sua memória, celebrado em todas as escolas e empresas. Nas redes sociais, milhares de pessoas postavam a mesma frase que ela sempre dizia: não é o uniforme que te define, é o que você faz com o coração enquanto o usa. E assim, mesmo depois que Luciana partiu, sua voz continuou ecoando nas gerações seguintes. Camila, agora à frente do Instituto, encerrava cada palestra repetindo as palavras da mentora. Se você acredita que respeito transforma o mundo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu escolho tratar todos com dignidade, porque é nas pequenas atitudes. Um bom dia, um olhar gentil, uma mão estendida, que a gente muda o destino do mundo. Na manhã do primeiro Dia Nacional da Dignidade no Trabalho, o céu da capital estava limpo e uma multidão se reunia em frente ao novo memorial erguido em homenagem a Luciana. O prédio, moderno e envidraçado, refletia o sol nascente e as centenas de pessoas simples que haviam vindo de várias partes do país. Entre elas, ex-alunas do projeto, motoristas, enfermeiras, zeladores, professores e empresários. Todos ali compartilhavam o mesmo propósito: celebrar uma mulher que provou que caráter vale mais do que status. Camila subiu ao palco com a voz embargada, segurando um papel que tremia nas mãos. Atrás dela, uma imagem de Luciana projetada em um telão mostrava seu sorriso sereno, o mesmo que conquistara corações e derrubara muros de preconceito. Hoje, começou Camila, não celebramos uma história de riqueza, mas uma história de riqueza de alma. Luciana não foi famosa por luxo, mas por lembrar ao mundo que respeito é o bem mais valioso que existe. Ela nos ensinou que grandeza é tratar o outro como igual, mesmo quando o mundo insiste em dividir as pessoas por aparência ou posição. A multidão aplaudiu. No meio do público, uma senhora de cabelos brancos enxugava as lágrimas. Era Dona Cida, a primeira aluna de Luciana, que um dia dormia em abrigos e agora coordenava um centro de formação de mulheres trabalhadoras no interior da Bahia. Ao seu lado, jovens com camisetas azuis exibiam o novo lema do Instituto: servir é um ato de coragem. Depois da cerimônia, as pessoas foram convidadas a visitar o interior do memorial. Logo na entrada, havia um corredor forrado com frases ditas por Luciana ao longo da vida. Em letras douradas, destacava-se uma delas: trabalhar com dignidade é o mesmo que rezar com as mãos. As pessoas passavam devagar, em silêncio, tocando as paredes com respeito. Mais ao fundo, um espaço interativo exibia fotos e vídeos das primeiras turmas do projeto Mãos que Transformam. Muitas visitantes se emocionavam ao reconhecer rostos conhecidos, mulheres que haviam superado a fome, o medo, o abandono e agora inspiravam outras pessoas. Camila, emocionada, caminhava entre os visitantes quando foi abordada por uma equipe de TV. "Você acha que o legado de Luciana ainda vive?" perguntou a repórter. Camila sorriu, segurando as lágrimas. Luciana nunca quis ser lembrada por palavras bonitas. Ela dizia que o verdadeiro legado é o comportamento. Enquanto houver alguém tratando o outro com respeito, o nome dela continua vivo. No final da tarde, o evento foi encerrado com uma mensagem transmitida em telões de todo o país. A gravação original da última entrevista de Luciana, feita poucos meses antes de partir. A voz suave e firme ecoou entre a multidão. "Se um dia você se sentir pequeno, lembre-se, o mundo tenta medir o valor das pessoas pelo que elas têm, mas Deus mede pelo que elas são. E ser bom nunca sai de moda." O público ficou em silêncio por um instante. Depois, os aplausos começaram devagar, crescendo até encher o ar com emoção. Muitos choravam, outros sorriam, todos sentindo o mesmo, uma mistura de saudade e gratidão. Naquela noite, as redes sociais foram tomadas por mensagens, fotos e vídeos. Hashtags como Luciana vive e respeito é realeza se espalharam por todo o país. Milhares de pessoas compartilhavam relatos sobre como mudaram a forma de
tratar o próximo depois de conhecer sua história. Em uma das postagens mais compartilhadas, uma jovem escreveu: "Eu era arrogante com quem limpava minha casa. Hoje, limpo meu próprio chão e agradeço por cada pessoa que trabalha com honestidade." "Obrigada, Luciana, por abrir meus olhos." Camila, ao ver aquilo, chorou em silêncio. Sabia que a missão estava cumprida. Luciana podia ter partido, mas sua semente havia germinado em cada coração. E agora, o mundo carregava um pouco do brilho que antes cabia inteiro em uma só mulher. Antes de dormir, Camila escreveu nas redes sociais do projeto a frase que Luciana repetia em todas as reuniões: "Enquanto houver alguém disposto a respeitar, o mundo ainda tem jeito." E terminou com um convite: se essa história te emocionou, curta, comente e compartilhe. Não para viralizar um vídeo, mas para espalhar o que o mundo mais precisa: humanidade.